De acordo com estatísticas oficiais vindas da China, o mercado imobiliário do país demonstrou notável resiliência mesmo em face de um crescimento econômico modesto e uma série de registros de inadimplência por parte dos construtores. Os preços de novas propriedades residenciais tiveram apenas uma queda de 2,4% desde o pico observado em agosto de 2021, de acordo com os dados do governo, enquanto os preços das propriedades já existentes diminuíram em 6%. No entanto, essa imagem se difere significativamente das informações apresentadas por agentes imobiliários e provedores de dados privados. Essas fontes indicam que os preços de propriedades já existentes caíram pelo menos 15% em bairros de alto padrão em grandes áreas metropolitanas como Xangai e Shenzhen, bem como em mais da metade das cidades de nível 2 e 3 da China. Por exemplo, os preços de propriedades já existentes próximas à sede da Alibaba Group Holding Limitada em Hangzhou declinaram cerca de 25% desde seus picos em 2021, segundo agentes locais. Apesar da dificuldade de fazer comparações diretas, especialistas do setor e economistas argumentam que os índices oficiais de preços imobiliários na China provavelmente estão subestimando a gravidade da recessão, em parte devido às metodologias antigas que têm dificuldade em capturar mudanças significativas no mercado. Essa questão está gerando crescente preocupação entre os investidores sobre a disponibilidade de dados econômicos atualizados na China, onde o acesso a informações está se tornando cada vez mais restrito sob o governo do presidente Xi Jinping. Além disso, levanta dúvidas sobre se os formuladores de políticas possuem uma compreensão precisa do mercado ao elaborarem medidas para sustentar a demanda. Um risco adicional é que potenciais compradores de propriedades permaneçam hesitantes, aguardando a confirmação das quedas de preços nos dados antes de tomarem decisões. Analistas destacam que a metodologia utilizada, baseada em parte em pesquisas ao invés de dados de transações, auxilia as autoridades a suavizar tendências e evitar flutuações significativas. Em contraste, nos Estados Unidos, os amplamente citados índices S&P CoreLogic e Case-Shiller usam dados de preços de propriedades coletados nos cartórios locais em todo o país. Para Henry Tin, um pesquisador com mais de 20 anos de experiência em mercados imobiliários globais, a fonte e precisão dos dados são fundamentais. Em muitos países, os dados de preços de propriedades são baseados em transações de mercado totais, enquanto a China utiliza amostragens seletivas, observa a Tim, que é chefe de pesquisa para a Ásia-Pacífico na CBRE Group Inc. Quando um mercado está em declínio, a real condição do mercado é difícil de ser refletida nesses dados. O Departamento de Estatísticas da China explicou online que os dados brutos sobre os preços de novas propriedades são fundamentados em todas as vendas e compras registradas nos órgãos locais de transações imobiliárias. Entretanto, os preços de propriedades já existentes se baseiam tanto nas vendas de projeto-chave quanto em pesquisas. O NBS, a National Bureau of Statistics, utiliza o Índice de Preços Las Pairs, uma fórmula comum utilizada globalmente, para calcular seu indicador de preços de propriedades em 70 cidades, como reportado pelo Departamento de Estatísticas a Bloomberg. Observadores do mercado ressaltam que a metodologia envolvendo amostragem e cálculo do índice permanece ambígua. Os dados baseados em pesquisas servem para um propósito ao evitar flutuações extremas, de acordo com Alicia Garcia Herrero, economista-chefe da Ásia-Pacífico na Natixis SA em Hong Kong. Entretanto, quando as pessoas estão cautelosas de que os preços ainda podem cair mais, não compram, e nesse sentido, tais dados contradizem seu próprio propósito. Isso, em parte, explica as inconsistências entre as mudanças de preços de propriedades sugeridas por fontes oficiais e privadas, as quais muitas vezes não estão alinhadas com as percepções do mercado, como apontam economistas do Goldman Sachs Group Inc. em um relatório de julho intitulado Compreendendo as diferenças nas métricas de preços de propriedades na China. Diferentemente de muitas partes do mundo, as autoridades chinesas não tornam públicos os preços de propriedades após a conclusão das transações. Em 2021, o Departamento de Estatísticas respondeu às preocupações sobre o Índice Oficial de Preços de Propriedades, afirmando que ele é capaz de geralmente refletir as mudanças na oferta e demanda no mercado imobiliário, de acordo com uma declaração em seu site. Na região de Hangzhou, próxima à sede da Alibaba, os preços de propriedades em alguns bairros declinaram entre 25% e 28% desde o pico em outubro de 2021, de acordo com agentes imobiliários. Em Lianya, uma área central popular em Xangai onde vivem estrangeiros e profissionais do setor financeiro, os preços de propriedades residenciais caíram entre 15% e 20% desde seus picos no meio de 2021. Mesmo em março, antes de uma nova desaceleração, mais da metade das cidades de nível 2 e 3 observaram quedas de mais de 15% nos preços de propriedades já existentes em relação aos picos, de acordo com economistas da Golian Securities Co., citando dados do provedor de serviços de transações imobiliárias existentes que Holdings Inc. Os economistas alertaram que as quedas reais a partir dos picos podem ser mais acentuadas, visto que a agência compila dados apenas a partir de novembro de 2018.
Até mesmo nas principais cidades, que antes eram consideradas resilientes a uma recessão imobiliária, não estão imunes. De acordo com um relatório de julho do Instituto de Pesquisa Imobiliária Leogia, os preços de propriedades já existentes em pelo menos 5 distritos populares de Shenzhen caíram 15% nos últimos 3 anos. A região do Centro-Sul é considerada o mercado imobiliário menos acessível do país. Todas as fontes de dados na China, sejam governamentais ou privadas, enfrentam desafios significativos em compilar um portfólio que seja relativamente estável para rastrear os preços de propriedades, escreveram economistas da Goldman Sachs China liderados por Wang Lixin em seu relatório de julho. Em sua avaliação das métricas de preços de propriedades na China, eles afirmam que não existe uma métrica perfeita. A fraqueza nas métricas de preços de habitação raramente leva a melhorias, disse Bert Hoffman, ex-diretor do país da China para o Banco Mundial, atualmente na Universidade Nacional de Singapura. Isso pode agora prejudicar a formulação correta de políticas para estabilizar o mercado. O governo chinês também intervém diretamente nos preços. Visto que a maioria das novas propriedades na China é vendida antes de ser construída, surge uma distorção a partir de um limite regulatório aplicado a esses projetos. Através de uma permissão de pré-venda, as autoridades locais de habitação estabelecem os preços das propriedades que os construtores pretendem vender. Desde 2016, essa abordagem tem conseguido manter os preços das novas propriedades praticamente estáveis nas maiores cidades, mesmo após um frenesi de compras de imóveis, enquanto os valores das propriedades já existentes continuaram a subir. Posteriormente, quando os preços começaram a cair, esse arranjo ajudou a mitigar o declínio das novas residências, apesar de uma desaceleração acentuada. A diferença de preços se tornou um grande desafio para compreender o mercado imobiliário adequadamente, disse Yan Yuejin, diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da E-House China. Alguns projetos novos populares podem fazer as pessoas pensarem que o mercado está em alta, mas na realidade, alguns projetos suburbanos estão realmente com dificuldades de venda. Os preços de propriedades já existentes também foram afetados por distorções nos últimos anos, de acordo com analistas do Goldman Sachs. A partir de 2021, governos em mais de uma dúzia de cidades importantes implementaram o chamado mecanismo de taxa de referência para o mercado de propriedades já existentes, substituindo preços baseados no mercado por preços sugeridos pelo governo para conter a corrida por propriedades. Além disso, há uma prática de longa data de criar contratos separados com preços mais baixos para propriedades já existentes por razões fiscais, resultando em preços oficiais de transações artificialmente mais baixos do que os reais. Obter preços de transações reais é difícil, de acordo com Google, um agente imobiliário com base em Xangai que pediu para ser identificado apenas pelo sobrenome, dado a sensibilidade do tópico. Ele explicou que os dados frequentemente refletem os preços artificialmente baixos informados por compradores e vendedores às autoridades, em vez dos preços reais das transações. Um mercado imobiliário onde a precisão das informações é questionada pode afastar compradores e tornar mais difícil determinar futuras respostas políticas. Pequim já tomou algumas medidas para aliviar as tensões no mercado imobiliário, mas foi muito lenta e insuficiente, disse Lu Qing, economista-chefe da China na Nomura Holdings Inc. Em algum momento, Pequim será compelida a tomar mais medidas para conter o ciclo de queda. Essa discrepância de percepções sobre os preços de propriedades é parcialmente resultado da ampla variedade de ferramentas políticas disponíveis para as autoridades. Enquanto países como a Austrália, Singapura ou os Estados Unidos geralmente impõem limites de empréstimo ou aumentam as taxas de juros, a China pode ir além, proibindo indivíduos que não nasceram em uma cidade específica de comprar propriedades ou limitando o número de propriedades que uma pessoa pode possuir. As fraquezas nas métricas de preços de habitação dificilmente contribuem para melhorias, afirmou Bert Hoffman, ex-diretor do Banco Mundial para a China, agora na Universidade Nacional de Singapura. Isso pode agora dificultar a formulação correta de políticas para estabilizar o mercado. O governo chinês também interveio diretamente nos preços. Dado que a maioria das novas propriedades na China é vendida antes mesmo de ser construída, isso cria uma distorção por conta do limite regulatório desses projetos. Através de uma permissão de pré-venda, as autoridades locais de habitação estabelecem os preços das propriedades que os construtores pretendem vender. Desde 2016, essa abordagem conseguiu manter os preços das novas propriedades praticamente estáveis nas maiores cidades, mesmo após um frenesi de compras de imóveis, enquanto os valores das propriedades já existentes continuavam a subir. Mais tarde, quando os preços começaram a cair, esse arranjo ajudou a amortecer o declínio das novas residências, apesar de uma desaceleração acentuada. A diferença de preços se tornou um grande desafio para entender adequadamente o mercado imobiliário, disse Yan Yuejin, diretor de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da E-House China. Alguns projetos novos populares podem fazer as pessoas pensarem que o mercado está em alta, mas na realidade, alguns projetos suburbanos estão realmente enfrentando dificuldades de venda.
Os preços de propriedades já existentes também foram afetados por distorções nos últimos anos, de acordo com analistas do Goldman Sachs. A partir de 2021, governos em mais de uma dúzia de cidades importantes implementaram o chamado mecanismo de taxa de referência para o mercado de propriedades já existentes, substituindo preços baseados no mercado por preços sugeridos pelo governo para conter a corrida por propriedades. Além disso, existe uma prática de longa data de criar contratos separados com preços mais baixos para propriedades já existentes por razões fiscais, resultando em preços oficiais de transações artificialmente mais baixos do que os valores reais. Obter preços de transações reais é difícil, de acordo com Gogo, um agente imobiliário com base em Xangai que pediu para ser identificado apenas pelo sobrenome, devido à sensibilidade do tópico. Ele explicou que os dados frequentemente refletem os preços artificialmente baixos informados por compradores e vendedores às autoridades, em vez dos preços reais das transações. Um mercado imobiliário onde a precisão das informações é questionável pode afastar compradores e tornar mais difícil determinar futuras respostas políticas. Pequim já tomou algumas medidas para aliviar as tensões no mercado imobiliário, mas foi muito lenta e insuficiente, disse Lu Ting, economista-chefe da China na Nomura Holdings Inc. Em algum momento, Pequim será compelida a tomar mais medidas para conter o ciclo de queda. Essa discrepância de percepções sobre os preços de propriedades é parcialmente resultado da ampla variedade de ferramentas políticas disponíveis para as autoridades. Enquanto países como a Austrália, Singapura ou os Estados Unidos geralmente impõem limites de empréstimo ou aumentam as taxas de juros, a China pode ir além, proibindo indivíduos que não nasceram em uma cidade específica de comprar propriedades ou limitando o número de propriedades que uma pessoa pode possuir. As fraquezas nas métricas de preços de habitação dificilmente contribuem para melhorias, afirmou Bert Hoffman, ex-diretor do Banco Mundial para a China, agora na Universidade Nacional de Singapura. Isso pode agora dificultar a formulação correta de políticas para estabilizar o mercado. Em meio a um panorama econômico global em evolução, a situação econômica da China está em foco, com o mercado imobiliário sendo um indicador-chave. Embora as estatísticas oficiais ofereçam uma perspectiva aparentemente positiva, as evidências e opiniões de especialistas sugerem um cenário mais complexo e desafiador. A precisão dos dados e a interpretação das métricas continuam a ser questões críticas, especialmente em um ambiente de incerteza política e econômica. O mercado imobiliário chinês permanece sujeito a influências multifacetadas que podem impactar significativamente tanto a dinâmica interna quanto os mercados globais.